igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de ler o texto com a igreja. Quero desde já agradecer pelo convite e participar dessa semana de oração. Semana passada nós tivemos a nossa congregação, uma semana de oração, e foi uma bênção de Deus. A gente junto com a igreja, clamando e buscando a presença dEle e adorando a Ele. E quero agradecer pelo convite. Primeira carta de João, capítulo 5. Os versículos 14 e o versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. 1 João, capítulo 5, versículo 14 e o versículo 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém, irmãos? Podeis sentar. Foi nos dado o tema, ensina-nos a orar. E a gente buscando em oração, nessa devocional dessa noite, eu gostaria de tratar algo acerca da oração, e que a gente precisa aprender a orar, mas também que a gente precisa aprender a observar as respostas da oração. E gostaria de compartilhar junto do que o texto que nós vamos meditar nessa noite, acerca do livro O Deus que Responde, de Thomas Guller. E o primeiro capítulo dele nos chama algo, não para que a gente pudesse simplesmente orar, mas ele chama a nossa atenção para que eu e você possamos observar diligentemente as respostas às orações. Ele diz que quando oramos a Deus, não só devemos ter certeza de que Ele misericordiamente responderá nossas orações, mas também devemos ouvir diligentemente e observar as suas respostas. Então, se nós não esperarmos resposta às nossas orações, Thomas, ele diz, tornamos em nosso coração vã uma ordenança de Deus, pois tomamos o seu nome em vão. Às vezes oramos e não temos a paciência de esperar a resposta. E Thomas, ele diz, se nós agirmos assim, nós estamos negligenciando a oração. Ou seja, é dizer que os meios são inúteis. É dizer que os meios da oração que usamos é inúteis. Muitas vezes, nos inquietamos quando a resposta não vem no tempo que esperamos. E muitas vezes, assim como Thomas diz, essa inquietação, quando a resposta não vem no tempo que esperamos, a gente se apressa, se precipita, toma decisões erradas. Mas na verdade, a palavra do Senhor nos ensina algo, que a oração é um meio de graça de Deus para a nossa vida. A oração é algo que o Senhor, de forma soberana, decidiu ouvir o seu povo através da oração. Quantos de nós temos orado? Quantos de nós temos orado por algo específico e talvez ainda não chegou? Não obtemos a resposta que a gente orou. E parece que está demorando, parece que Deus não está respondendo, ou Deus não ouviu. Então o apóstolo João,
ele nos lembra que a base da oração do crente não está na rapidez da resposta da oração, mas na confiança de que Deus nos ouve. E o versículo 14 diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele o quê? Ele nos ouve. É essa certeza que cada um de nós precisamos ter, de que as nossas orações, de forma fiel e verdadeira, o Senhor ouve. O Senhor ouviu a sua oração nesta noite. Você duvida? Se você duvida, você está tornando esse elemento ou esse meio inútil para você. É isso que Thomas está dizendo. Então nós precisamos nos dirigir a Deus, saber que Ele nos ouve. E essa certeza, Thomas até aponta para Elias, quando estava com os profetas de Baal, de que os profetas de Baal, para encher ali o holocausto, para clamar a Baal para que mande fogo, para que encha e ali queime todo o holocausto, Elias, ele tinha plena certeza de que o seu Deus não era como esse Deus. E como o Salmo 115, que tem ouvidos para ouvir, mas não ouve. Mas o nosso Deus, Ele ouve as nossas orações. E Elias ainda tem um momento que ele, com os profetas de Baal, diz: clame, talvez ele esteja dormindo. E eles clamaram, nada aconteceu. Mas quando Elias orou, caiu, desceu fogo do céu e consumiu todo o holocausto, porque o Senhor ouviu a sua oração e respondeu na mesma hora a oração de Elias. No versículo 14, ele diz: esta é a confiança que temos para com Ele. Então o versículo diz que o apóstolo está dizendo que esta é a confiança que nós temos para com Ele. A confiança do crente, a minha confiança e a sua, estar em ser ouvido por Deus. Essa é a confiança, de nos aproximar dele e saber que seremos ouvidos pelo Senhor. Não oramos, irmãos, a um Deus distante, assim como Elias está dizendo: clame a Ele para ver se Ele está dormindo. Mas oramos a um Pai que se inclina para ouvir a sua oração, a oração dos seus filhos. Thomas, ele enfatiza que o ouvir de Deus já é em si uma graça profunda. Ele diz que o maior consolo da oração não está primeiro na resposta concedida, mas no fato de que Deus nos ouve como Pai atento. Ele inclina a sua oração, os seus ouvidos estão atentos à oração dos seus filhos, e essa é a certeza, e esta é a confiança que temos para com Ele, que Ele nos ouve. Eu estava observando aqui, lembrando de alguns momentos, olhei ali para, me permita, Aline, prestando serviço de capelão na sua empresa, fazendo cultos, e eu me lembrava que a Aline clamava: o meu desejo é ter filhos. E quantos cultos oramos? Quantos cultos colocamos essa necessidade diante do Senhor? E muitas vezes a Aline ia e vinha desanimada. Parece que não vai, espere, confie. Hoje a Aline está com 2 bênçãos. Então a resposta de Deus chegou não no tempo de Aline, mas chegou no tempo de Deus. Quantos anos a irmã Messi orou pelo irmão Zezinho?
Quantos dias de culto essa igreja em oração clamou por este homem? Mas um dia o Senhor deu a resposta. Parece que demorou ou não ia ter resposta, mas Deus deu a resposta. Então, irmãos, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E orar, irmãos, segundo a vontade de Deus, conforme o versículo 14, nos ensina de fato a esperar. Ensina-nos a orar, mas ensina a esperar a resposta à oração. E aprender a esperar é muitas vezes aprender a submeter nossos desejos à vontade soberana de Deus. Então, Thomas também, ele observa aí que Deus ele usa o tempo da espera para ajustar nossos pedidos ao seu propósito eterno. Aura em sua oração, clamou pelos trabalhos, para que Deus mande trabalhadores. Ela disse, talvez é perigoso orar por isso, que talvez esse seja a própria resposta. E é exatamente isso. Se pedimos alguma coisa segundo a vontade de Deus, irmãos, muitas vezes é a gente aprender a esperar, aprender a submeter nossos desejos à vontade soberana de Deus. E quando ele diz aqui, ajustar nossos pedidos ao seu propósito, ou seja, alinhar ao propósito de Deus, talvez quantos de nós aqui, ou quantos de vocês, oraram para que Deus pudesse levantar pessoas para suprir a obra missionária? Quantos de vocês clamaram para que Deus levante mantenedores, levante os meios, e Deus te fez um empresário e te fez com um coração generoso, e hoje você investe na obra missionária? Por que é isso? Porque a sua oração, ela foi o tempo da sua oração, ela foi ajustada, ela foi alinhada com a vontade de Deus, e Deus usou você mesmo que clamava. Às vezes, muitos jovens estão pedindo a Deus para que ingressar na área da medicina ou em alguma área profissional liberal. Mas muitos deles, a sua oração, aqueles que estão orando por algo específico assim, Deus pode usar você mesmo, a sua própria profissão, e enviar para o campo missionário, para que você exerça a sua profissão dentro da obra missionária, ofertando a sua própria profissão. Portanto, esse versículo nos fala que eu e você precisamos aprender a esperar a resposta de oração. Você tem orado? Você tem esperado de fato? No versículo 15, ele diz, o apóstolo João, e sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos. Estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Ele diz, estamos certos de que obtemos os pedidos. A afirmativa é de certeza e não de dúvida. Aí está o ponto. É orar e não duvidar. É orar e ter a certeza de que aquilo que você orou, o Senhor ouviu. E o Senhor responderá no seu tempo. É isso que precisa também você aprender, a esperar o tempo de Deus na sua vida. A certeza da resposta, irmãos, ela não elimina o tempo da espera. O crente, entre a promessa garantida e o tempo determinado por Deus para cumpri-la, então é diferente. Porque o Senhor diz que os nossos pensamentos não são como os seus pensamentos. Os nossos caminhos não são como os seus caminhos, porque os seus pensamentos e os seus caminhos são mais altos do que o nosso.
Estamos orando por algo, mas o Senhor está ouvindo, mas Ele vai responder não segundo a sua vontade, mas Ele vai responder conforme a vontade dEle, soberana, para a sua vida. Thomas Monte diz, nos faz lembrar que no céu, nenhuma oração fiel é esquecida. Se você de forma sincera entrega ao Senhor a sua oração, nenhuma oração é esquecida, mesmo que na terra pareça adiada, mas ela não está esquecida, a sua oração. Deus não esqueceu a sua oração. As orações dos santos podem repousar por um tempo no coração de Deus. Guarde isso no seu coração. Se ela está demorando, não veio ainda no seu tempo, não está adiado. Mas Thomas diz que as orações dos santos podem repousar por um tempo no coração de Deus, mas jamais deixam de produzir frutos no tempo determinado por Ele. Chegará, o fruto virá, a resposta virá à vossa oração. Quero concluir essa devocional com 3 coisas. Lembre-se, mesmo quando a resposta parece tardar, você pode descansar, porque Deus já ouviu a sua oração. Tenha essa plena confiança de que Deus ouve a sua oração. Não duvide, mas confiantemente, o Senhor já ouviu a sua oração. Segundo, a espera da resposta. Ela não é um castigo, mas é um meio pedagógico da graça de Deus para com a sua vida. É algo que nós não merecemos, mas Ele permite que eu e você nos aproximemos dEle através da oração, e que Ele nos ouve através do Filho, e o Filho intercede, e segundo a vontade dEle, Ele faz todas as coisas conforme Ele quer. Terceiro, esperar é confiar que Deus já decidiu. E isso me faz lembrar de Daniel, no capítulo 9, 21 até o 23, quando Daniel orou. O Senhor respondeu a sua oração na mesma hora, mas a resposta só chegou com 10 dias depois. Mas Deus ouviu e respondeu no mesmo dia que Daniel orou. O tempo foi o tempo de Deus para chegar. Esperar é confiar que Deus já decidiu agir acerca da vontade dEle para com você, respondendo a oração. Ainda que não saibamos como Deus vai decidir, ou como Deus vai agir, mas o nosso papel não é saber como, mas o nosso papel é confiar que Deus nos ouviu e que Ele vai responder de acordo com a sua vontade. Quero concluir. De acordo com o texto de João, entendemos que a nossa segurança não está na velocidade da resposta, mas na certeza de que Deus nos ouve e responde segundo sua perfeita vontade. Thomas nos conduz a descansar nesta noite, a descansar no Deus que responde não apenas com ações visíveis, que eu e você possa ver as respostas das nossas orações,
mas com cuidado, com sabedoria e com amor paternal que Ele tem para conosco, nosso Deus. Enquanto esperamos, igreja, somos chamados a perseverar em oração. Então, se a resposta não veio, não desista, persevere em oração, porque Deus lhe ouviu. Então, a resposta, mesmo que ela vá pelo tempo de Deus, mas não é para você desistir de orar, é para você continuar perseverando em oração. Se essas pessoas que eu citei, se elas desistissem de orar, não é para desistir, mas é para perseverar. Quando está tardando ou não chegou, Deus está nos tornando perseverante nele. Enquanto esperamos, somos chamados a perseverar em oração. De que forma? Confiando no Senhor. E confiando que o Senhor jamais falha em cumprir suas promessas. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E há promessas do Senhor que se cumprirá a volta do Senhor. Se nós estamos orando para que o Senhor volte, Ele está nos ouvindo e Ele cumprirá as suas promessas, porque está de acordo com a sua palavra e Ele é fiel à sua palavra. O que Ele falou, Ele vai cumprir e Ele vai voltar. E essa deve ser a esperança: orar sem cessar, esperar pela volta gloriosa de Jesus Cristo. Você tem orado pela volta de Jesus? Ou você não quer que Cristo volte? Se Ele nos ensina a orar para que Ele venha, então persevere, igreja, em oração, porque Cristo está voltando e Ele cumprirá as suas promessas. Enquanto tudo isso, perceba que não basta só orar, mas você precisa também aprender a esperar. E Thomas diz assim: Deus pode tardar aos olhos humanos a resposta, mas nunca falha aos olhos da fé. Confiança é fé. Ao se dirigir ao Senhor, nem que a tua fé seja pequena, ela pode ser tamanho de grande mostarda, mas ela tem poder, a sua fé. Então, aqueles que oram confiantemente pelo Senhor, a resposta, o Senhor virá, e a resposta será de acordo com a sua vontade. Amém, irmãos? Que Deus aplique a sua palavra no vosso coração. Agradeço pela oportunidade de poder compartilhar essa devocional com os irmãos. Deus abençoe. A palavra está com a direção. Presbítero, Santo Félix. Meus irmãos, foi uma grande bênção essa primeira noite, e eu quero agradecer por você ter vindo até aqui nessa noite para passarmos